Esse ano, a Marcha da Consciência Negra Zumbi Dandara, aqui em Salvador, prestou homenagens ao povo da República Democrática do Congo e ao seu líder, o sindicalista revolucionário Patrice Lumumba. Essa iniciativa da coalizão das entidades que organiza a marcha há 45 anos, além de ser uma belíssima homenagem, é também um importante chamado. É uma oportunidade para a gente entender o passado e agir no presente para construir um futuro melhor. Eu vou dividir esse assunto em 2 vídeos para você entender no detalhe o que eu estou querendo dizer. Num determinado momento da história do mundo, um rapaz sai do país de Gales e vai para os Estados Unidos. Anos depois, devido a uma série de conexões pessoais improváveis, o galês vira jornalista e em 1869 recebe uma missão do jornal New York Herald para encontrar um explorador perdido na África. De Zanzibar, ele sai com 200 carregadores e 2 anos depois encontra o tal explorador. Era David Livingstone, um escocês considerado pelos europeus o maior explorador do continente africano. Os dois seguem juntos na exploração do continente e quando o jornalista volta aos Estados Unidos, publica um livro com suas descobertas. Seu nome era Henry Stanley, cujo livro, muito comemorado, incentivou o jornal New York Herald, agora em parceria com o britânico Daily Telegraph, a patrocinar uma nova expedição de Stanley a partir de 1874. Nesse período, Stanley aprofunda suas descobertas na região centro-oeste da África e retorna consagrado nos braços da Europa. Como não era besta nem nada, dizia o que os capitalistas europeus queriam ouvir, que tinha 40 milhões de pessoas nuas na África esperando que as indústrias têxteis de Manchester fossem investir, que as fábricas de Birmingham estariam excitadas com a descoberta dos minérios africanos, que era uma oportunidade para a igreja trazer aquelas pobres almas para a fé cristã, etc, etc, etc. Enquanto a Europa se via fascinada com as novidades africanas trazidas por Stanley, esse rapaz aí crescia o olho nas oportunidades. Era o sanguinário e sadomasoquista Leopoldo II, o rei da Bélgica, que com a ajuda de Stanley transforma aquela região explorada em seu reino particular ainda em 1877. Nascia ali o Estado Livre do Congo. Você vê, né, rapaz? Como naquela época já se utilizava as palavras em vão, né? O rei da Bélgica vai pegar o Congo, transformar num inferno, matar milhões de negros escravizados para ganhar dinheiro com marfim e depois com a borracha, e chama o lugar de livre. Isso me lembra o MBL, né, cuja missão é manter o povo cativeiro da livre iniciativa. Com perdão do trocadilho, claro. Mas a invenção do Estado Livre do Congo, depois transformado numa colônia da Bélgica, o Congo belga, deixaria profundas marcas por décadas, maltratando o povo e a natureza congolesa. Mas nos anos de 1950, uma onda nacionalista começa a tomar conta das várias etnias do Congo belga, sobretudo pela influência dos trabalhos pan-africanos no Reino Unido em 1945. Dentre eles, a Conferência Sindical realizada em Londres, que fundou a Federação Sindical Mundial, onde o sindicato das colônias inglesas na África e no Caribe conseguiram, a contragosto da Trade Union Congress, que é a central sindical britânica, a incorporação da pauta antirracista e anticolonial. E o argumento dos pan-africanos contra o sindicalismo britânico era fatal. O trabalhador branco não podia emancipar-se enquanto um trabalhador negro era marcado com ferro em brasa. Enquanto os sindicatos dos países subjugados atropelavam o sindicalismo da coroa britânica no Fórum Sindical Mundial em 1945 e as suas pautas eram visibilizadas pela imprensa das colônias, o Congo belga veria nos próximos anos um jovem congolês autodidata e panafricanista chamado Patrice Emery Lumumba. Assim como o jornalista Stanley nos Estados Unidos, Lumumba adquiriria um status improvável para um congolês na primeira metade do século XX. De família humilde e de minoria étnica, Patrice Lumumba frequentou inicialmente uma escola de missionários católicos. A igreja acolheu aquela ideia de Stanley de ir à África salvar aquelas almas pobres. E aos 13 anos, Lumumba ingressa numa escola de metodistas suecos. Aos 18 anos, deixa a zona rural e vai trabalhar numa mineradora em Kindu. Admirado pelos donos da mina, recebe deles um certificado equivalendo Lumumba ao ser humano. Ele agora é um Iblui, é como o francês chama o africano
ou asiático desenvolvido. Claro que ele vai aproveitar essa regalia, fazendo novas conexões, enquanto escreve artigos e poemas para jornais. Anos depois, já como funcionário dos Correios no Congo belga, sobe mais um degrau no seu Yves Louis e recebe aos 29 anos o título de cidadão belga. No ano seguinte, em 1955, assume a presidência de um sindicato de funcionários públicos e 3 anos depois cria, junto com outras lideranças, o primeiro partido nacional na colônia, o Movimento Nacional Congolês, MNC. Influenciado pelo trabalho pan-africano na Federação Sindical Mundial de 1945 e pelo sindicalismo de Lumumba, o MNC tem sua atuação marcada pela mobilização sindical, pelos motins e protestos pela independência do Congo, exercendo forte pressão sobre a Bélgica. O pan-africanismo de Lumumba e de seu partido foram fundamentais para a unidade das etnias nativas contra a dominação belga, culminando na independência do Congo em 30 de junho de 1960. Nesse momento, o Congo belga passa a se chamar República Democrática do Congo. Numa entrevista recente concedida ao podcast Pod Preto, o vice-primeiro-ministro da República Democrática do Congo afirmou que Lumumba é o pai do Congo. Pour nous, Patrice Lumumba, c'est le père de la nation congolaise. Patrice Lumumba é o pai da nação congolesa. Parce que, à la veille de l'indépendance, Porque no momento de independência, il y a un débat dans la classe politique congolaise. houve um debate na classe política congolesa Le Congo doit être découpé en 4 pays. que o Congo deveria ser dividido em 4 países. Et c'est Lumumba qui s'est levé pour dire que non, nous devons rester ensemble parce que comme on a été maltraité pendant 80 ans, nous sommes devenus un peuple. Foi Lumumba que disse: nós não iremos dividir o país em 4. Por 80 anos que nós passamos colonizados e sofrendo, nós precisamos continuar unidos, nós congoleses. Foi ele. Donc, il nous a convaincus de rester une nation. Ele On lui nos est redevable convenceu, jusqu'aujourd'hui. ele nos convenceu de continuarmos juntos, unidos como uma nação. Mas conquistar a independência não foi nada fácil. Enquanto Lumumba acumulava forças unindo as várias etnias do Congo, os colonialistas belgas incitavam o conflito. Ainda assim, os protestos aumentavam, até que em 1959 a Bélgica propôs uma transição longa com eleições locais, o que foi recusada pelo partido de Lumumba. Os protestos que se sucederam resultaram em 30 mortos e Lumumba preso. O MNC então muda sua estratégia e participa das eleições locais, obtendo 90% de votos na capital. O governo belga então convoca os partidos do Congo para uma conferência em Bruxelas, com vistas a detalhar a transição de governo. E o MNC exige a participação de Lumumba, que é retirado da cadeia direto para o avião. Ali assinam protocolos da transição, com eleições nacionais em maio e declaração de independência em junho. E assim foi feito. O Movimento Nacional Congolês vence as eleições, monta um governo de frente ampla com Lumumba como primeiro-ministro, mas não adianta. Lumumba vai enfrentar uma série de manifestações dias seguintes e até sua morte, enquanto seu rival político, o Moise Tshombe, insufla o movimento pela independência de uma província chamada Katanga, com apoio de mineradoras e do governo belga. Dos vários interesses em torno da derrubada do governo de Lumumba, um me chamou a atenção: a amargura do rei Balduino em ver um primeiro-ministro negro discursar austero diante da imprensa internacional, no mesmo púlpito onde proferiu seu discurso infantilizado durante a declaração de independência do Congo. No próximo vídeo você vai entender melhor o processo de desgaste do governo de Patrice Lumumba até o golpe e o seu assassinato, bem como a dificuldade da família de Lumumba em ver responsabilizados os autores do crime, inclusive 2 que estão vivos ainda na Bélgica. Mas a história do Congo trazida até aqui já mostra similaridades com o caso brasileiro, seja pela exploração internacional das riquezas naturais do Brasil, pela aversão a governos populares e a projetos nacionais de desenvolvimento que culminaram no golpe de Estado em 61 no Congo e em 64 no Brasil. A história de Lumumba também nos alerta do quanto estamos atrasados em reconhecer a questão racial dentro do sindicalismo classista, aspecto que a Central Sindical Britânica foi obrigada a reconhecer na fundação da Federação Sindical Mundial, em 1945. Por aqui ainda se observa o exercício medieval do micropoder, subjugando questões humanitárias como o racismo dentro dos sindicatos,
e na classe trabalhadora. O sindicalismo brasileiro sequer buscou analisar a contribuição do racismo para que em 2023 apenas 8,4% da classe trabalhadora fosse filiada a sindicatos. A luta e o legado de Lumumba têm sentido na visão panafricanista de unidade, que as nações capitalistas e as mineradoras da África combatiam a todo instante. Unidade também combatida todo dia 20 de novembro em Salvador, onde se busca transformar a luta em festa, como se já tivéssemos todos bem, como achávamos que estava Lumumba no dia da independência da República Democrática do Congo.